meu nome é Patrícia, sou acadêmica do curso de segunda licenciatura em Pedagogia, realizado pela Uninter, e hoje estou aqui para falar um pouco sobre cultura imaterial. Lembrando que cultura imaterial é aquela que não pode ser vista e nem tocada, mas que tem grande importância para as pessoas, uma vez que ela pode ser entendida como a cultura de um determinado povo, e esses fatos marcantes são passados de geração para geração. E para dar um exemplo sobre o que seria a cultura imaterial, eu estou aqui hoje com a Dalva Rosa, minha mãe, para falar um pouquinho sobre a inundação do Lago de Itaipu, que foi um fato importante para a nossa história, porque mudou a rota de várias famílias que viviam na região. Como era o nome da cidade que você morava e como ela era? Bem, eu morava no Itacorá, era um distrito de São Miguel do Iguaçu, era um lugar pequeno, bem acolhedor, me criei lá, gostava muito desse lugar, vivi a minha infância, a minha adolescência lá, me traz muitas recordações da minha família, do meu pai, da minha mãe. Era um lugar, assim, a gente se criou na roça, né? Então, tudo era manual, tudo era muito puro, era muito trabalhoso também, né? Porque meu pai, ele serrava as madeiras com aquele serrote mesmo, não era com motosserra, era bem manual o trabalho. A minha mãe na roça, e tinha lugares assim muito bons lá, né? Assim, era ambientes naturais, tinha um rio muito gostoso, que não era o Rio Paraná, mas era um afluente, né? Era um lugar, um riozinho pequeno, tinha águas limpas, tinha umas pedras maravilhosas, umas pedras assim, azuis, meia roxa, outras que pareciam uns enormes cristais. Tinha muita planta também nativa, onde nós morávamos, né? Que eram plantas assim que hoje a gente nem vê mais, né? Areticum, era laranja comum, que dava umas árvores imensas, era tudo muito gostoso. O lugar era pequeno, tinha uma escola, tinha assim uma igreja, tinha um cinema que era muito simples, que nesse cinema a gente assistia o filme de cadeira mesmo, com um lençol na parede onde se passava o filme. Era assim, traz muitas lembranças boas da minha infância, né? Era um lugar muito gostoso. E do que a sua família vivia na cidade? Na cidade? Então, com uns 10 anos, os meus pais saíram da roça e foram para a cidade, para a vila, né? Então, os meus pais passaram a trabalhar no comércio. Então, o comércio era tipo aqueles armazém antigamente, né? Nesse armazém, eu passei a trabalhar com eles, né, também, com 10, 11, 12 anos, né, eu passei a trabalhar com eles. Nesse armazém se vendia secos e molhados, como se dizia, né, antigamente. E a gente vendia nesse armazém, tudo que era de comer, vendia-se roupas, né, e o meu pai também fazia coleta de fumo, aqueles fumo de fardo que era vendido para Souza Cruz, e soja também. O fumo era muito comum, né? A plantação de fumo era uma das assim mais produzidas nessa região, assim, porque era um lugar pequeno, então não tinha fazendas, era tudo assim, lugares assim de sítios pequenos, né? Então os agricultores assim todos produziam fumo, soja, que era o que meu pai também carregava na época no caminhãozinho dele, que ele tinha um Chevrolet, né? Quando a gente já morava na cidade, né? Que
ele carregava esse fumo, recolhia para Souza Cruz e também transportava o soja. E eu ajudava nessa luta, né? A gente ajudava a carregar caminhão, a gente participava de tudo, trabalhava na loja, né? No balcão. E foi uma fase muito boa, assim, de aprendizado e de ver como que o produto a gente via produzir, crescer, produzir. Era uma vivência né? diferente E única. dos dias de hoje, que foi muito marcante, foi muito bom para minha vida, né? Hoje, assim, não existe poucos lugares assim iguais. Iguais àqueles. E o restante das famílias que moravam lá tiravam um sustento, a maior delas tiravam sustento do quê? Da maioria? A maioria era da roça mesmo. Era da roça, eles trabalhavam, assim, a família toda trabalhava, eles plantavam, né, esse fumo e daí ponhavam tudo numas cordas e colocavam nos barracões assim, né, coberto para secagem, e lá a família toda trabalhava fazendo esses fardos, né. Era assim, quase praticamente todo mundo trabalhava nesse ramo assim de soja e fumo, né? Na roça mesmo. E desde a inundação, desde o período onde eles indenizaram até de fato ocorrer a inundação do lugar, demorou bastante tempo para que acontecesse ou não? Eles já indenizaram e as famílias se mudaram? Não. Quando houve assim a construção da usina, da barragem, né? Então assim foi assim todo mundo ficando assim preocupado porque não sabia que rumo tomar, o que fazer, ficou todo mundo assim meio perdido, né? Então, quando eles entraram em contato com a povoação, né, todo mundo que residia nessa vila, né, com os povos, eles começaram a comunicar que iam fazer a indenização, que aí o pessoal começou assim a se preocupar para onde ir, né? Ficou todo mundo meio desorientado, eles faziam a proposta, né, do pagamento e assim a gente percebeu que as pessoas ficaram bem desorientadas e ao mesmo tempo algumas aceitavam a proposta, outras não, e algumas foram assim bem remuneradas, bem pagas, principalmente quem morava na roça ainda foi assim mais bem remunerado, bem pago, né? E quem morava na cidade, por exemplo, quem tinha uma casa, 2 casas, teve um valor bem menor, né? Então isso causou assim bastante desconforto, né, para as pessoas, deixou assim as pessoas bem desorientadas e o prazo que demorou foi de uns 2 anos e meio, porque as pessoas aceitavam a proposta da indenização no caso e ainda tinham um tempo para ficar morando ali até que acontecesse a inundação, né? Então as pessoas podiam retirar, se a casa fosse de madeira, podia retirar tudo o que quisesse daquele local. E foi assim, bastante desesperador, porque as pessoas assim se sentiam dessituadas mesmo. Até os seus defuntos, né? Até os nossos queridos familiares, né? Os meus avós mesmo, eles foram assim todos sepultados, né, no cemitério que a gente tinha ali, né? Então a gente teve que ter essa preocupação de tirar, né, os restos mortais dos nossos parentes e transportá-los também para a cidade onde depois a gente fosse morar, né? Foi assim bem marcante, bem triste. A gente teve vários momentos, né, que assim davam bastante tristeza, né, e que mexeu realmente com até os nossos entes queridos que estavam enterrados ali, né, e que a gente precisou fazer isso.
Quero agradecer, foi muito importante a sua entrevista, até para tornar um pouco real esse conteúdo que para nós é tão distante da nossa realidade e ao mesmo tempo não é. Eu achei interessante essa história e quando comunicaram que teria que ser feito um vídeo sobre isso, eu pedi para que a minha mãe contasse essa história porque eu sei que isso acarretou na mudança de vida de muitas pessoas. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer.